pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever no canal, acionar o sininho e toda segunda-feira vocês vão acompanhar um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify, então quando vocês vão para o trabalho, vocês podem seguir lá nosso podcast e aproveitar para ficar atualizado sobre as novidades aí do mundo de laticínios. E siga nossas redes sociais, @papo de laticínios e @sara.machados. E é com grande satisfação que agradecemos aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. A Evomilk é mais do que uma empresa de software. É uma parceira que ajuda os laticínios e agroindústrias a superar os desafios do campo. O software e aplicativo da Evomilk são fáceis de usar e permitem gerenciar fornecedores de leite, equipes de campo e o transporte da coleta do leite em uma única ferramenta. A Evomilk entende que, em média, 82% de todo o faturamento de um laticínio fica no campo. E nós estamos aqui para garantir que você tenha controle total nesse aspecto crucial do seu negócio. Conheça mais sobre Evomilk em evomilk.com, www.evomilk.com.br. E também gostaria de agradecer ao patrocinador Evopac. O programa de autocontrole digital da Evopac é uma solução completa e inovadora para o controle e monitoramento de todas as etapas dos seus laticínios. Para saber mais, vocês podem mandar um direct que a gente conversa mais sobre o nosso PAC digital. Nós estamos recebendo hoje Larissa Teixeira. Deixa eu ver se eu falei certo, né? Daqui a pouco eu confundi o nome do meu convidado. Nós estamos recebendo Larissa Teixeira, advogada do grupo, não sei se é grupo, né? Se você me corrija se eu estiver errada, é Marcos Inácio Advogados. Ela vai falar para a gente sobre a Lei 14.789 de 2023, tudo muito recente. Eu achei super interessante, né, quando ela trouxe esse assunto, porque impacta muito na nossa indústria de laticínios, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Larissa? Sobre a Lei 14.789, né, os impactos e as implicações na indústria de laticínios do Brasil. Larissa, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Obrigada, Sara, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma boa tarde especial, né, para todas as pessoas que nos seguem, para toda a sua equipe. Realmente é um assunto que tem sido de grande repercussão, que tem tirado aí, inclusive, a noite de sono de vários empresários, dos profissionais de contabilidade, das pessoas que trabalham também com direito tributário, porque é um assunto que mexe especialmente com todas aquelas empresas que têm incentivos e benefícios fiscais. Então, é de extrema importância e eu gostaria de parabenizar vocês por estarem abrindo as portas do canal para estar trazendo essa informação que é tão importante e tão relevante. Né? Me apresentando, meu nome é Larissa, eu sou advogada, atuo com empresas de laticínio de várias partes do país já há mais de 15 anos. Venho desenvolvendo esse trabalho não só na área empresarial, mas atuando e acompanhando a realidade, né, e as dores dessa classe, que é tão importante para o agronegócio do nosso país, é tão importante para a nossa economia, mas que também tem enfrentado, especialmente nos últimos anos, grandes desafios. Hoje, nosso escritório tem 60 unidades espalhadas pelo Brasil, nós estamos em quase todas as capitais do Nordeste, Rio, São Paulo, Brasília, Mato Grosso, mas atuamos com algumas indústrias de laticínios também em lugares como região do interior do Pará, Minas Gerais, onde nós não temos nem sede física, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa atuação bem específica no segmento. Maravilha, Larissa. Larissa, para a gente começar, eu já queria que você já fosse direto ao ponto, né? O que é a Lei 14.789 de 2023? E ela criou novos tributos, né? Conta pra gente onde que a gente precisa de se atualizar. Essa lei, ela saiu foi publicada, né, no dia 29 de dezembro de 2024 e 2023, no apagar das luzes realmente do ano, num período em que os empresários, os advogados, os contadores estavam naquele período realmente de recesso de final de ano, e juntamente com outras medidas legislativas de impacto na tributação,
das empresas, né? Então, houve muito pouco tempo, porque ela já entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, muitos empresários no início do ano tiveram um susto, né? A lei, Sara, 14.789, ela é importante, ela veio resultante da medida provisória 1185. E aí, o primeiro ponto que nós devemos esclarecer é que ela não criou tributação, né? O que ela estabeleceu, realmente, foi a substituição do incentivo fiscal, que hoje era operacionalizado através da exclusão da base de cálculo de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, dos incentivos fiscais que eram concedidos. E aí foi criado uma nova forma de ter acesso a crédito através desses subsídios, dessas subvenções de investimento que estavam sendo utilizadas. Então, a lei ela não criou uma nova tributação, os impostos eles já existiam. O que ela fez foi estabelecer, instituir um novo regime de crédito a ser compensado para aquelas empresas que aproveitam ou se utilizam de subvenções de investimento, né? Então, isso significa que todas as empresas que estão no lucro real, elas passarão a ter essa tributação que vai passar a incidir a partir de agora e terão direito a receber ou serem restituídas de um crédito que a lei traz aí como previsão. Então, ela cria, na verdade, um sistema de crédito, uma forma de aproveitamento de crédito para aquelas empresas que utilizam de subvenções de investimento. Tá. Eu tenho uma outra dúvida, mas antes da gente ir para a minha outra dúvida, eu queria que você explicasse o que é subvenção e quais são os tipos de subvenção que a gente tem. O conceito de subvenção, ele está sempre associado à ideia de auxílio, de ajuda, como a própria sua origem, né, da palavra etimológica, ela nos traz, né, subventio. Então, juridicamente, a subvenção, ela não tem caráter nem de pagar, nem de compensar. Na verdade, ela é uma mera contribuição, ela é um auxílio que o poder público, seja ele Estado, a própria União ou os municípios dão para que seja investido ou para que seja custeada determinada atividade. O conceito, na verdade, a gente pode associar basicamente aqueles incentivos, aqueles benefícios fiscais que é o nosso foco desse debate, é o nosso foco da tarde de hoje, certo? Então, a priori, não haveria grandes discussões sobre o que é subvenção, né? O problema, ou a grande polêmica que existe no nosso país, para você ter uma ideia, a gente tem alterações e manifestações legislativas desde o ano da década de 70, né? Então, desde os anos 70 que a gente já vinha discutindo isso. Por quê? Qual é a grande problemática da questão das subvenções? É justamente porque ela é concedida por um ente federativo e outro ente ele quer tributar, ele quer cobrar em cima daquela concessão que é dada. Então, basicamente é assim que começa o nosso imbróglio, que tem trazido há tantos anos, tantas discussões nos tribunais e que, inclusive, já chegou ao STF e ao STJ. Com relação a esse ponto especificamente, vale nós trazermos uma distinção que vai nortear, né, a pauta desses debates, que é a distinção entre o que seria uma subvenção de investimento e uma subvenção de custeio, né? Basicamente, o que seria a subvenção de investimento? Seriam aqueles auxílios, aqueles incentivos que as empresas recebem, muito conhecido, por exemplo, o caso dos incentivos fiscais de ICMS, e aí há uma contraposição, né? No geral, as empresas recebem um crédito presumido para apuração na contabilidade, então, se determinado estado ela pagaria na venda 18%, ela vai receber um crédito presumido e na apuração ela vai acabar pagando um incentivo, um valor de ICMS final menor, né? Esse é um incentivo de investimento e como contraposição ela vai ter que ter
o investimento na geração de emprego, no aumento de faturamento, na ampliação da fábrica. Obviamente, os estados ou os entes federados, eles têm interesse nesse aumento, nesse incremento, nesse investimento, porque de alguma forma ele repercute, seja através de gerações de empregos para a comunidade, para a região em que a empresa está situada, mas também no fomento da economia, que acaba repercutindo também em aumento de arrecadação para os entes federados. E o incentivo de custeio já seria aquele incentivo que é concedido, porém não é necessariamente para ser feito um determinado investimento pela empresa. Então, muitas vezes ele está previsto na lei, mas não existe essa contraprestação de algo que precise ser feito e aplicado ao investimento da empresa. Certo. Ô, Larissa, quando você estava explicando sobre a Lei 14.000, né? O que era a lei? Tem alguma coisa a ver essa lei com uma reforma tributária ou não tem nada a ver com nada? Porque eu falo assim, tudo aconteceu o ano passado, meio rápido demais. Na verdade, ela não faz parte da reforma tributária em si, né? Que foi a reforma tributária, ela veio, os seus termos gerais, através de uma alteração no texto constitucional, através da emenda constitucional que foi publicado também agora em dezembro de 2023. No entanto, essa lei de subvenções, a Lei 14.789 de 2023, ela faz parte de um pacote de medidas do governo federal que tem por objetivo trazer um incremento de receita, um aumento de arrecadação, e aí a gente está falando de bilhões de reais, tanto que, para a gente ter uma ideia, em fevereiro de 2024, nós tivemos uma arrecadação, salvo engano, em torno de 12% ou 18%, superior ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos do aumento e incremento de arrecadação foi essa dita Lei 14.789, que ficou conhecida como a Lei das Subvenções para Investimento. Então, ela não está diretamente, mas ela faz parte de um pacote de medidas trazidas pelo governo federal para aumentar a arrecadação e, assim, ajudar no fechamento das contas e no déficit fiscal. Tá, então o que acontece, né, assim, eu tô falando como uma pessoa que não entende nada de nada, né? Então, Claro. falando assim, então o que acontece foi que a gente arrumaram mais um jeito de arrecadar mais para poder cobrir os gastos públicos, né? E aí Basicamente é isso, sabe, Sara? A forma como a lei foi posta, né, e aí a gente vai falar mais na frente sobre isso, ela já havia uma discussão, a gente tem que dizer que essa discussão não é, como eu disse, uma discussão nova, ela é uma discussão que já vem desde a década de 70, inclusive entre os advogados tributaristas nós costumamos brincar dizendo que quando a gente aprende sobre subvenções, quando a gente acha que a situação foi estabilizada, que foi resolvida, vem uma nova mudança e novamente as situações se alteram. Mas nesses últimos anos, a Receita realmente ela nunca se satisfez com as decisões do Poder Judiciário, com a forma como estava sendo posta no nosso arcabouço legislativo, né? Então, eram comuns empresários estarem recebendo autuações fiscais, eram comuns decisões do CAF, mesmo após uma lei, ou mesmo após a gente ter um quadro, um cenário de estabilidade, né, no poder, que nos desse uma base legal para isso, mesmo assim a Receita ela continuava desconsiderando e continuava autuando empresários em virtude dessa situação. Então, a partir de agora, basicamente, o que é que nós teremos, né? Nós estamos com uma situação em que há uma flagrante ofensa ao texto constitucional, às normas em vigor, inclusive a próprias decisões que já vinham sendo tomadas do Poder Judiciário, e aí a União ela passa a tributar com PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido,
aqueles incentivos que foram concedidos por qualquer ente federado, inclusive por ela mesma. Então, a partir de agora, a partir dessa lei, os incentivos que foram concedidos, por exemplo, pelos estados, que são os incentivos de ICMS, um incentivo, por exemplo, que tenha sido concedido pelo próprio governo federal, e aí, falando de laticínios, a gente tem um benefício fiscal que é muito conhecido, e a gente sabe como é importante para essas indústrias de laticínio, que é o incentivo do Mais Leite, que também é um crédito presumido, né, de PIS e COFINS, que é importante não só para a indústria, mas é importante também para o nosso produtor de leite, né? Afinal, o crédito que a empresa recebe não fica no bolso do empresário, ele é revertido também no fomento e no trabalho do campo, que a gente sabe como o produtor rural precisa também desse suporte para poder continuar a sua atividade. E também se forem benefícios fiscais recebidos pelos municípios, eles também vão passar a ser tributados com PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL. Agora, vale a gente esclarecer um ponto, certo? Diga. A lei, no artigo 1º, ela, como dito, ela estabelece um regime de crédito que vai poder ser utilizado pelas empresas que estejam no lucro real e que recebam incentivos fiscais de investimento. E aí talvez você faça a pergunta assim, Larissa, mas as empresas que estejam no lucro presumido, elas, nesse caso, elas não vão pagar esses tributos? Como é que vai ficar? Não. O que a lei está falando, por isso que a gente disse que a lei não fala sobre a tributação, ela fala sobre o regime de crédito, né? Houve sim uma repercussão no aumento da tributação significativa. No entanto, aquelas empresas que estejam no lucro presumido, elas não terão condição de pedir nenhum tipo de ressarcimento de crédito. Então, as empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido e tenham benefícios fiscais de investimento, elas vão ter que pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL em cima do valor recebido a título de incentivo fiscal ou subvenção de investimento. No entanto, só poderão pleitear esse ressarcimento ou essa restituição de crédito, que nós vamos falar lá na frente, aquelas empresas que estejam no lucro real. Ou seja, quem estiver no lucro presumido, recebendo esse tipo de incentivo, ela vai ter o ônus do pagamento dos tributos em cima desses valores. Quem estiver no lucro real, ela vai ter o pagamento dos tributos, mas ela vai poder recorrer a um crédito de até 25% do imposto de renda a título de restituição, certo? Então, temos essa diferença. E quem recebia incentivo de custeio permanece também fazendo os pagamentos. Tá. Então, nessa sua fala, você já meio que já explicou quem vai ser afetado com a nova medida, certo? Todas as empresas que têm incentivos fiscais de investimento, que estejam no lucro real, elas vão ter direito ao benefício e à restituição do crédito. Se estiverem no lucro presumido, elas vão estar sendo afetadas também pela medida, no sentido de que elas vão pagar em cima desses incentivos fiscais que recebem. No entanto, elas não poderão pleitear a restituição ou o crédito previsto na lei. Tá, e aí nessa sua explicação você já está falando especificamente só para a gente que é laticínios, né? Ou para a gente que é laticínios tem uma outra novidade ainda. Essa lei ela não é específica para a indústria de laticínio, certo? Ela é uma lei que existe para qualquer empresa nacional que se enquadre nessa categoria. Um ponto que a gente vai ter para indústrias de laticínios é que é muito comum a gente ver indústrias, né, especialmente do segmento, porque a gente sabe que isso é um diferencial competitivo, e a gente poderia até vir a dizer que incentivos fiscais, eles não se tornaram uma exceção, né? Eles se tornaram a regra para a competitividade dessas empresas se manterem no mercado. Sim. Mas, além dessa questão do incentivo fiscal de ICMS, as indústrias de laticínios, muitas têm também um incentivo fiscal do Mais Leite. Então, elas estariam sendo
oneradas com PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL, não apenas em cima do crédito presumido que elas recebem a título de incentivo fiscal de ICMS, mas também, caso ela tenha um incentivo fiscal do Mais Leite, ela também vai ter esse aumento de tributação. Então, realmente é bem preocupante, várias indústrias têm nos procurado, querendo entender melhor essa medida, querendo se informar, porque elas passam a ter um custo considerável no seu aumento de despesas aí na sua contabilidade. Tá, ô Larissa, antes da gente ir para, né, seguir com a nossa 14.789, só queria aproveitar você aqui para ver qual que é a sua opinião em relação ao programa Mais Leite Saudável dentro da reforma tributária, assim. Já ficou alguma coisa decidido? Vai ser extinguido? Vai continuar? Vai ser em novos formatos? Você tem alguma informação para a gente sobre isso? Eu tô trazendo isso só para poder não apagar da minha memória aqui, tá? Claro, claro. A reforma tributária, Sara, ela já traz uma unificação de tributos, né? E aí alguns tributos elas vão deixar de existir, o PIS e a COFINS, por exemplo, elas vão ser substituídas pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, com isso, haverá realmente a extinção desses tributos que são PIS e COFINS. Para o programa Mais Leite Saudável, o que é que a gente tem posto até o presente momento, certo? Obviamente, o formato que ele existe hoje do programa Mais Leite Saudável, ele prevê créditos relativos a PIS e COFINS. Se o PIS e a COFINS, eles vão deixar de existir, se eles vão ser extintos, já a partir de um período de transição que está se aproximando, né? Obviamente, o programa Mais Leite Saudável, ele não tem como permanecer existindo nos moldes em que nós temos hoje. Com relação à reforma tributária, o que é que nós já temos de forma clara, né? Já foi divulgado os produtos que seriam incidiriam que estão sendo colocados como produtos de cesta básica, que vão ter benefícios tributários, entre eles estão aí alguns produtos do segmento de laticínios, mas a gente não tem a informação até o presente momento se com a extinção do programa Mais Leite Saudável haverá alguma outra condição que seja mais atrativa para o setor e que possa compensar realmente essas perdas. O que nós temos é que as leis complementares, os projetos de lei complementar relativo à reforma tributária, eles já estão sendo apresentados ao Congresso, já estão sendo colocados para início de votação, né? Inclusive, nos últimos dias agora, a gente teve uma apresentação do projeto de lei complementar que vai trazer e detalhar realmente algumas situações da reforma tributária, porém a gente não tem ainda de forma clara, nós temos especulações, né? Mas a gente só vai conseguir realmente saber, inclusive em termos de números, se haverá aumento de custo, quanto será esse aumento de custo, ou se a gente vai ter alguma forma de amenizar as perdas quando nós tivermos aprovadas as leis complementares e também instruções normativas, portarias da Receita Federal. Agora, uma orientação que nós damos para essas indústrias de laticínio quem tiver créditos relativos ao programa Mais Leite Saudável ou qualquer outro crédito de PIS e COFINS, é interessante de forma imediata, né? Não é um dever de casa para daqui a muito tempo, mas é a partir de agora. É importante a gente pleitear todos os de créditos que a empresa tiver e tentar agilizar, porque a gente sabe que é muito comum as empresas terem créditos de PIS e COFINS decorrentes do programa Mais Leite Saudável, entram com pedido de restituição junto à Receita Federal e a Receita é extremamente morosa, então esses processos às vezes ficam 1 ano, 2 anos ou até mais tempo aguardando a apreciação da Receita Federal e simplesmente a Receita não analisa. Então, se as empresas tiverem situações como essas, é interessante agilizar o consumo desses créditos, porque a gente não sabe ainda
como é que isso será tratado nas leis complementares da Receita Federal. Então, para evitarmos perdas, morosidade ou qualquer outra situação que prejudique o fluxo de caixa dessas empresas, é interessante a gente ter mais agilidade e se garantir já com relação à restituição desses créditos. Maravilha, já deu uma aula aqui agora para a gente também sobre a reforma tributária. Obrigada, Larissa. Então, voltando lá Não, só queria fazer um comentário antes da gente voltar para a Lei 14.789. É que lá mais no início do episódio, você falou assim, que vocês conversam, não, entre vocês, assim, os advogados, ou entre os escritórios, né, que quando vocês conseguem entender algumas subvenções, vem novas e tal. E aí a gente fala muito aqui no Papo de Laticínios, assim, o quanto que é importante as indústrias, né, os empreendedores, né, os gestores de laticínios estarem conectados, né, estarem ligados a bons escritórios, né, de advocacia, de contabilidade, porque se vocês que ficam só por conta disso já têm dificuldade de acompanhar tudo que acontece, igual você falou, muita coisa acontece ali nas últimas horas das viradas ali, pra gente realmente demorar, né, pra gente não acompanhar. Então, assim, o quanto que é importante, né, as empresas estarem associadas, estarem conectadas a bons profissionais para poder não perder, né, para não sair no prejuízo, não serem prejudicados, às vezes, por forma por desinformação, né, por não estarem bem informados. Essa lei, a título exemplificativo, né, Carla? Sara, desculpa. Sara. Ela foi aprovada no dia 29 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2024, ela já estava valendo. Rapidamente, o programa da Receita Federal ele já estava adaptado para essa sistemática toda. Mas os próprios profissionais, os próprios auditores da Receita Federal, eles não estavam ainda conseguindo instruir os contribuintes com relação a algumas dúvidas que estavam ocorrendo. Uhum. Então, a própria lei, até agora, ela ainda existe uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Os empresários, por sua ação, para você ter uma ideia, eles continuaram trabalhando com a mesma tabela de preço no mercado, mesmo após terem um aumento de custo por falta de informação, né? Porque a contabilidade, muitas vezes com a falta do acesso à informação, a gente sabe que quantas indústrias de laticínio têm escritórios de contabilidade da região, no interior, né? As leis, a quantidade de leis, às vezes é difícil as empresas ou os profissionais também se manterem atualizados. Então, isso é um prejuízo grande. Vários empresários, eles só vão tomar conhecimento da medida legislativa ao fechamento do trimestre de imposto de renda, e aí, quando pegarem suas demonstrações de resultado, é que vão ver um aumento de custo considerável. Uhum. Até se informarem, até verificarem o que foi o ocorrido, já se vendeu aí 3, 4 meses com um preço equivocado e sem realmente tomar alguma medida de recorrer, inclusive, ao Poder Judiciário para buscar seus direitos ou para discutir essa situação. Então, falando de reforma tributária, como você muito bem lembrou, né, é um ano muito propício para isso. Na verdade, um divisor de água, e aquelas empresas que não estiverem extremamente bem atualizadas, que não estiverem antenadas ao que está acontecendo no mercado, para poderem adaptar os seus custos, os seus sistemas e a sua própria equipe para trabalhar da forma correta, elas estão sendo expostas não só a autos de infração, caso trabalhem da forma equivocada, mas também a ter problemas de competitividade no mercado. Então, agora, mais do que nunca, informação é tudo, e o Papo de Laticínios aí está de parabéns também por estar à frente, trazendo esse suporte extra para as indústrias. Obrigada, Larissa, mas muito mais é a contribuição de vocês aqui para a gente poder conseguir gerar conteúdo, né? E aí vamos voltar lá para a nossa lei. Quais são as polêmicas da Lei 14.789? E ela é constitucional? Ela é uma lei bastante polêmica, sabe, Sara? Por quê?
como dito, né, a lei, ela vem contra, ela vem em sentido contrário a todo o entendimento que a gente já tinha dentro do Poder Judiciário, e ela veio também em oposição a outros textos legislativos que já existiam. Por exemplo, desde 1977, que nós tivemos no Decreto-Lei 1598, já uma previsão normativa dizendo que a apuração do lucro da atividade econômica, ele deveria excluir as subvenções de investimento na hora de calcular o imposto de renda, né? A lei também 12.973 em 2014 já trazia a previsão de que esses valores que seriam os incentivos fiscais de subvenções de investimento, elas deveriam ser contabilizadas numa conta de reserva de capital. Por conta disso, não deveria incidir imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. A própria lei que traz a previsão do PIS e da COFINS, ela já dizia expressamente que não haveria incidência de PIS e COFINS em cima das subvenções de investimento. Então, em contraposição a isso, a Receita, né, vinha nessa discussão sobre os incentivos de investimento, que havia tido essa pacificação em virtude das leis que foram, especialmente em 2014, em que ficou claro que não havia essa incidência de imposto de renda sobre esses incentivos fiscais. Com relação a PIS e COFINS, a gente não discutia, porque também era claro na própria lei do PIS e da COFINS que PIS e COFINS são impostos que incidem. Subvenção de investimento não é considerado faturamento, motivo pelo qual não deveria incidir PIS e COFINS. As empresas, os empresários, por sua vez, que tinham incentivos de custeio, estavam na discussão. Por quê? Porque os incentivos de investimento, a gente já tinha uma pacificação que eles não deveriam ter tributação desses impostos que nós estamos tratando aqui. E aí, por conta de uma pressão, na verdade, da classe empresarial, veio em 2017 a Lei Complementar número 160, que disse que qualquer incentivo fiscal concedido pelos estados, ele deve ser considerado como subvenção de investimento. Em resumo, o que aconteceu com a Lei Complementar 160 em 2017? O legislador disse, olha, vamos parar com essa discussão do que é incentivo de investimento, do que é incentivo de custeio, porque o incentivo de investimento não tributava, o incentivo de custeio tributava. Então, a partir de agora, foi incentivo fiscal de investimento, foi incentivo fiscal concedido pelo Estado, seja ele custeio ou investimento, eles vão ter nas apurações, eles serão considerados todos como incentivo de investimento. Então, nesse momento, isso trouxe uma paz para os profissionais de contabilidade, isso trouxe uma paz também para os empresários, porque quando ele equiparou todos os incentivos concedidos pelo Estado como um incentivo de investimento, aquelas empresas que recebiam incentivo de custeio ficaram tranquilas, porque elas perderam, né, essa possibilidade de serem autuados caso não estivessem tributando. E no mesmo ano, também em 2017, o STJ, ele teve um julgamento que foi do recurso especial 1.517.492 do Paraná, em que ele decidiu que a receita oriunda dos créditos presumidos de ICMS não poderia ser tributada com imposto de renda e CSLL. E também equiparando todos os incentivos fiscais a título de incentivo fiscal de investimento. Com isso, basicamente, o que é que o nosso STJ disse, né? Ele disse que os créditos presumidos que são concedidos pelos estados a título de incentivo fiscal, na verdade, eles são uma abdicação de receita dos estados que passam e são formalizadas através da escrituração fiscal do contribuinte.
Ou seja, é o Estado que está abdicando de uma receita em virtude de uma necessidade de fomento, de um investimento que precisa ser feito na região. E a escrituração do contribuinte, ela é uma mera forma de demonstrar através dessa escrituração, uma abdicação que é do Estado, né? Não é uma receita do contribuinte. Esse dinheiro não vai para o bolso do empresário, né? Na verdade, ele foi uma perda de receita do outro ente federativo. Para você ter uma ideia, Sara, com relação a essa situação, esses incentivos fiscais eram lançados como uma reserva de capital, justamente porque esses valores eles não poderiam ser distribuídos lucros e dividendos para os sócios. Por quê? Porque o entendimento é que, como ele não é receita, como esse valor não é renda, o sócio também não poderia receber isso como distribuição de lucros e dividendos. Então, o que é que aconteceu a partir dessas manifestações e o que é que aconteceu agora? A Receita, o governo federal, ele mudou o entendimento e ele resolveu trazer a partir de agora, né, uma tributação de algo que já estava consolidado nos nossos tribunais, algo que já estava decidido, algo que já tinha base legal. E ele resolveu, a partir de agora, na prática, a gente vai ter uma tributação em cima desses incentivos fiscais, indo contra o entendimento do próprio Poder Judiciário, que já tinha ocorrido através do STJ. Então, em resumo, a gente vai ter diversos argumentos para falar com relação a essa inconstitucionalidade, né? Os principais argumentos, se a gente pode assim dizer, com relação à cobrança de imposto de renda, CSLL, e também de PIS e COFINS. O primeiro caso é a quebra do pacto federativo. A gente tem um incentivo fiscal, por exemplo, que vai ser concedido pelo Estado, e aí ele vai, a partir de agora, estar sendo tributado pela União. E isso quebra o Pacto Federativo, porque há um princípio inerente ao próprio Pacto Federativo, previsto constitucionalmente, que um ente não pode tributar a renda, a circulação de mercadorias ou qualquer outra situação do outro ente. Então, a partir do momento que a gente não considera o crédito presumido como uma receita do contribuinte, é uma abdicação de uma receita do Estado, e a União vem e realiza essa tributação, é como se ela tivesse, a partir de agora, tributando não o contribuinte, mas o Estado, através de uma via oblíqua. E isso é um total absurdo, isso é uma total afronta ao próprio texto constitucional. Sim. Fora isso, a gente tem aí um entendimento previsto na própria lei de que PIS e COFINS incidem sobre o faturamento, e aí crédito presumido já havia sido decidido que não era faturamento. Uma situação de que crédito presumido não é considerado como renda, e aí, a partir desse momento, a gente vem uma tributação em cima de créditos presumidos, a própria retroatividade dos benefícios fiscais que eram concedidos é um princípio também inerente para os contribuintes, para proteger os contribuintes, e a partir de agora ele também foi quebrado. Enfim, há uma série de discussões que vão nortear os tribunais, que já vinham há muitos anos, né? Como dito, a Receita ela vinha descumprindo, apesar da gente ter um entendimento na lei, ou a gente já tem um poder legislativo que já trazia situações para proteger o contribuinte. Mesmo assim, a Receita Federal ainda vinha realizando autuações. E agora, novamente, o contribuinte se viu aí numa situação de aumento de custo em virtude dessa problemática toda. Realmente tem bastante polêmica por aí, né? Bastante. E como ter acesso ao crédito previsto na lei, né? E quem que tem direito? Então, esse crédito, ele tem que ser visto, e é interessante que a contabilidade da empresa, ela faça simulações, ela verifique realmente de forma correta tanto o aumento dos custos
que a empresa terá, né, em virtude da nova demanda, que normalmente são custos bem significativos. E com relação ao crédito, né, ele é de até 25% só sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas, certo? E sobre a subvenção que foi recebida. Então, ele vai ter o contribuinte, caso a subvenção dele seja uma subvenção de investimento e ele esteja no lucro real, ele vai ter que entrar com um pedido de habilitação prévia junto à Receita Federal. Ele vai ter que, nessa solicitação de habilitação prévia, ele vai ter que enviar, por exemplo, o documento ato concessivo do seu benefício fiscal. Isso já é um problema, porque muitas empresas, elas têm benefícios fiscais, mas elas não têm um termo de acordo, um ato concessivo para poder formalizar, certo? Ela deverá ser beneficiária de subvenção de investimento concedido por um ente federativo. Essa data de concessão também, ela tem que ter sido editada pelo ente federado anterior à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Ela tem que dizer expressamente quais as condições que foram realizadas dessa concessão. Por quê? Porque a Receita Federal, ela vai conferir se o texto e a forma como esse termo de acordo foi redigida, se ela realmente previa de forma expressa e detalhadamente qual seria o investimento que seria realizado, né? Isso vai ter que ser provado. E aí, esse pedido, que seria esse pedido de crédito fiscal, ele vai ser realizado junto da escrituração da ECF, né? Da escrituração contábil fiscal, que acontece até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente, certo? Relativa ao período de reconhecimento das receitas de subvenção. Ou seja, em termos práticos, e aqui facilitando para as pessoas que nos assistem. Nós iremos pagar e nós teremos uma tributação que já iniciou desde o dia 1º de janeiro de 2024. A Receita Federal nos diz assim, olha, contribuinte, você vai pagar, mas nós teremos direito a recorrer e ter um crédito para ser restituído. Então, de forma simples, clara e objetiva, esse crédito ele não será sobre o valor total dos impostos que você vai começar a pagar. Ele vai ser um crédito de até 25% do imposto de renda. Você vai ter que provar que esse crédito, que esse seu incentivo é um incentivo de investimento. A empresa ela tem que estar regular com suas obrigações fiscais, ou seja, com a certidão em dia, junto à Receita Federal. E ela só vai ter direito a dar entrada nesse pedido, ou seja, apresentar esse valor, que vai ser esse valor de crédito a ser apreciado pela Receita Federal, no último dia útil, até o último dia útil de junho do ano que vem, que vai ser quando ela vai apresentar a sua ECF. Ou seja, ela começou a pagar a partir de 1º de janeiro, mas o crédito ele só vai ser dado entrada a partir da próxima ECF, ou seja, na metade do ano que vem. Então, no mínimo aí, ela já teria de cara um desembolso do caixa que atinge diretamente o fluxo de caixa. Porque, muito embora ela tenha direito a um crédito, esse crédito ainda vai demorar mais de um ano para receber. E fora o período de apreciação. E um detalhe, viu, Sara? Que ela só vai contar o crédito a partir de quando ele der entrada no ECAC nessa habilitação. Então, as empresas que ainda não deram entrada nesse pedido, elas já perdem aí de cara os meses que passaram, né? Então, ela só vai ter direito a receber a partir do ano que vem e contado da habilitação de crédito que foi feito no ECAC. Então, quem não fez precisa pleitear também o mais breve possível. Ou seja, gente, começa a ligar desesperado aí para os contadores de vocês, advogados, porque tem muita coisa para poder fazer. Legal demais. Exatamente. Realmente preocupante, viu? Assim, fala assim, pelo volume de coisas que tem para fazer, pelo atraso que com certeza já está acontecendo, né? Ô Larissa, o que as indústrias de laticínios, né? Você já falou agora, né? Mas se tem mais alguma coisa, o que as indústrias de laticínios precisam fazer agora? Né? Você já acabou de dar uma dica. E quais são os riscos envolvidos?
O que elas precisam e o que elas podem fazer, na verdade, né? O que elas podem fazer agora? Nós precisamos adotar uma série de medidas, sabe, Sara? Não apenas medidas jurídicas, mas o primeiro ponto, a primeira orientação que eu daria sentem com a sua contabilidade. Os donos das empresas precisam ter o hábito, precisam se reunir com os profissionais de contabilidade para fazer simulações de quanto é realmente, na ponta do lápis, esse aumento no custo que elas vão ter em cima de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. A partir dessa informação, a gente precisa ter um planejamento tributário e precisamos analisar o que é que está sendo, por exemplo, lançado a título de deduções ou que poderiam ser lançados e não são utilizados ainda a título de deduções para que ela tenha o máximo de aproveitamento dessas deduções para diminuir imposto de renda dentro da sua contabilidade. Então, essa análise consultiva, esse planejamento é muito importante, né? Para que ela tenha uma contabilidade assertiva, já que ela vai ter um aumento de tributação, mas que ela possa se beneficiar de todas as alternativas que estão previstas dentro da legislação. O terceiro ponto existem empresas que têm nos procurado, que têm manifestado que não conseguem repassar esse aumento de custos para o mercado. Eu ia comentar isso agora, porque falou assim, o problema todinho é que esse repasse precisa de ser feito para o consumidor. E o nosso consumidor ele está com capacidade de pagamento para isso, né? Então, assim, é preocupante. Inclusive, como eu acompanho o mercado de laticínios e trabalho no dia a dia dessa empresa, eu tenho visto um grande número de empresas que têm recorrido, inclusive, à recuperação judicial, a pedidos de falência, por dificuldades financeiras. O leite, por exemplo, no Brasil, ele está 30% mais caro, por exemplo, do que outros países do Mercosul. E esse leite vem impactando no mercado nacional e a gente sabe disso. A gente tem visto no mercado empresas que exportavam, que estão com dificuldade de exportação de seus produtos, simplesmente porque não estão conseguindo competir com países que são vizinhos do Brasil. Então, para aquelas empresas que não conseguem repassar, seria o ideal aumentar o custo, verificar quanto seria esse aumento, repassar no preço do seu produto e, entendendo que essa medida é uma medida legislativa perigosa, inconstitucional e fora dos parâmetros de legalidade, elas poderiam pleitear junto ao Poder Judiciário a restituição dos valores pagos e que consideram indevido. E aí, nesse sentido, essas empresas poderiam depositar judicialmente esse valor controvertido para que o Poder Judiciário se manifeste. E aí, ao final do processo, havendo essa validação, havendo uma sentença realmente que traga segurança jurídica transitada em julgado, as empresas poderiam ser ressarcidas de um valor possivelmente entendido como pago de forma indevida. Aquelas empresas que dizem que não tem como pagar, é uma questão de sobrevivência, né? Uma coisa somos nós, como advogados, orientarmos do que deve ser feito ou do que é o ideal de ser feito. Outra é o que as empresas no mercado conseguem absorver. E isso é uma realidade que muitas têm dito que é uma questão de sobrevivência. Doutora, se eu pagar isso, eu não vendo, o mercado não aguenta passar o preço, e se eu absorver esse custo, eles sempre dizem assim, eu quebro, fecho as portas. Então, nesse sentido, qual seria a medida jurídica ideal? Seria pleitear no Poder Judiciário uma medida liminar para tentar conseguir uma medida liminar em que seja autorizado a empresa a não efetuar esses pagamentos até que haja uma decisão lá na frente transitada em julgado ou uma manifestação das próprias cortes superiores do nosso Poder Judiciário que estabilize e traga uma decisão definitiva a essa situação. De forma alguma, deve ser orientado
que as empresas simplesmente não paguem ou corram risco ou tomem para si essa responsabilidade e não efetuem esse questionamento no Poder Judiciário, porque elas podem ser autuadas. Inclusive, a título de informação, a Receita Federal, na semana passada, ela divulgou o seu relatório anual de fiscalização. E um dos pontos que serão mais objeto de fiscalização no ano de 2024 vai ser justamente o objeto do nosso debate de hoje, que são as tributações relativas às subvenções concedidas a título de investimento pelos entes federados. Então, vai ser fruto, vai ser objeto de fiscalização e de malha fina, certamente. Então, o ideal, caso a empresa não tenha condição de pagar, ou ainda que ela pague, seja recorrer ao judiciário para ter uma decisão que traga segurança jurídica a essa situação e a gente não corra riscos desnecessários. A frase que eu tenho para isso é: sangue de Jesus tem poder. É mais ou menos isso mesmo, né, Larissa? Gente do céu. Eu tô assim, a Larissa vai falando, meu olho vai ficando arregalado. Para quem tá só ouvindo aí, gente, não tá vendo? Meu olho tá só ficando arregalado aqui. É verdade. Larissa, para a gente fechar, eu queria a sua opinião sobre o que esperar da tributação nacional para os próximos anos. Né, eu acho assim, você deu uma aula espetacular aqui agora, né? Tomara que o nosso episódio chegue a muitos laticínios, porque é muita informação muito importante que você entregou aqui, né, de graça pra gente. Então, assim, antes da gente ir para a nossa pergunta final, né, eu já queria deixar isso claro aqui, né, o quanto que você contribuiu, o quanto que a gente precisa dessas informações, o quanto que o nosso setor, né, igual você falou, muitas empresas estão no interior, às vezes com pouco acesso às informações mais ágeis, né, às informações mais corretas. Não que a gente não tenha, a gente tem muitos profissionais bons em todos os interiores do Brasil, mas acaba que às vezes a coisa demora um pouco mais para chegar aqui. Então, assim, né, que a gente realmente consiga chegar, né, em várias indústrias de todos os tamanhos, para eles saberem o tamanho dos pepinos que tem nas mãos e já começarem a trabalhar para poder tomar as decisões corretas, né, o mais rápido possível. Eu já queria, assim, eu fiquei empolgada e já queria deixar isso aqui claro para você, tá? Que realmente você tem uma didática maravilhosa, muito difícil de encontrar no seu setor, viu? Porque às vezes vocês falam linguagem difícil demais e difícil de a gente compreender, porque existe o juridiquês e existe o português nosso, normal, aqui do dia a dia. Mas muito legal, Larissa, muito legal mesmo. Você brilhou, viu? Mas aí fala pra gente qual que é a sua opinião, o que que a gente pode esperar da tributação nacional para os próximos anos. Mas pelo amor de Deus, traz notícia boa, não traz notícia ruim, não. Com relação ao cenário atual que nós vivemos, ou nós que estamos, né, para vivenciar nos próximos anos, muito que se fala hoje é especulação, né? A gente não tem ainda um cenário concreto. Só a reforma tributária ela tem mais de 60 pontos que vão depender de lei complementar para explicar, para detalhar como é que isso vai se dar ou como é que ocorrerá determinadas situações e até quanto será o impacto do aumento de carga tributária se este ocorrer, né? Não foi objetivo da reforma tributária trazer diminuição de encargos tributários. O objetivo da reforma tributária foi simplificar um modelo de tributação existente que traz questionamentos a todo momento, que enche o nosso poder judiciário, especialmente no que a gente fala de PIS e COFINS, né? Os contadores ficam loucos aí se perguntando, isso acredita, não acredita? Tem hora que a Receita Federal diz que acredita, daqui a pouco ela muda o próprio entendimento do que ela mesma já tinha dito. Então, isso traz uma vulnerabilidade, isso traz um quadro de para os contribuintes. O que a gente pode dizer hoje é a gente precisa se manter informado, a gente precisa ir acompanhando o que está acontecendo no país. E a gente também precisa se posicionar como categoria para brigar, para que a gente seja protegido e que o setor de laticínios, que é um setor tão importante para o nosso agronegócio nacional, ele permaneça ativo, para que ele permaneça em condição competitiva
dentro e fora do nosso país. Então, Uhum. a gente tem recebido, eu tenho participado, recebido alguns convites para atuar em defesa de sindicatos, para trazer para alguns associados de sindicatos, de associações, conhecimento. É preocupante e as empresas vão ter que estudar, por exemplo, como vai ser a questão do produtor de leite dentro desse cenário de reforma tributária, né? E aí, até Sim. saindo um pouquinho dessa pauta que era da Lei de Subvenções de Investimento, mas trazendo só uma reflexão e finalizando, né? Para que todas as empresas entendam a necessidade de se planejar, porque a reforma tributária ela já começou, ela não vai começar. Ela já iniciou, a gente está pendente de regulamentação, mas ela já está iniciada. Então, a reforma tributária, um dos pontos que são bastante delicados, né, é que ela diz que a empresa ela só vai poder se creditar daqueles produtos que ela receber, se esses produtos, se essas notas fiscais que ela receber tiverem destacado o IBS e a CBS, ou seja, a empresa que for do Simples Nacional de fornecer produto para uma indústria de laticínio, ou mesmo o produtor de leite, que é muito comum a gente ter produtores de leite que entregam, mas são produtores de leite pessoa física, e aí o próprio laticínio gera nota fiscal com aquele CFOP, né, de Uhum. entrada de mercadoria. O laticínio ele só vai poder se creditar desse leite ou de qualquer outro produto se a pessoa ou a empresa que fornecer for contribuinte de IBS e CBS. Ou seja, como é que isso vai se dar numa região, por exemplo, de zona rural, lá no interior de Minas, lá no interior do Pará, na região de Roraima, em que a gente sabe que tem regiões que não tem nem acesso à internet direito, que o É. produtor ele não tem essa cultura de ter um CNPJ, ele não tem a cultura de ele mesmo emitir nota fiscal e ele vai ter que ser contribuinte de IBS e CBS, senão o laticínio não vai aproveitar esse crédito de entrada de nota fiscal. Então, a gente precisa se unir como categoria, a gente Sim. precisa se unir no campo e discutir como é que isso vai se dar, como é que o mercado vai operacionalizar isso para que a gente não tenha um conflito de empresas brigando no campo, exigindo situações diferentes e isso vire uma bagunça competitiva no país. Então, a dica é: vamos investir em conhecimento, vamos investir em formação, vamos investir em bons profissionais, continuar lendo, se atualizando. Todos os profissionais, ou a maior parte dos profissionais dentro dos escritórios dessas indústrias de laticínio vão ter que estar atualizados, né? Faturamento, contabilidade interna, o pessoal do Uhum. setor fiscal, contábil, a contabilidade externa, quem precifica, quem vende, o dono da empresa. Então, toda essa equipe vai ter que estar afinada para não ficar por fora do que está acontecendo. E esperar que o quadro e as leis complementares que vão sair nos próximos meses, né? Porque a programação da Receita é que até junho a gente já tem essa publicação das leis Sim. complementares, que elas sejam favoráveis para o nosso agronegócio. Então, certamente o nosso canal vai estar aí afinado, atento, e eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Foi muito bacana a nossa conversa. É interessante ver como vocês diversificam esse debate. Particularmente, eu fui dar uma pesquisada na internet, em jornais, em sites jurídicos, para ver o que é que nós tínhamos específico voltado para laticínios, em discussões relativas ao programa Mais Leite Saudável, essa discussão das subvenções de investimento e reforma tributária. E até me espantei de ver que a gente não tem material ainda específico relativo a essas discussões específicas do nosso segmento, do nosso setor. Então, Sim. é interessante a gente ter esse nível de especialidade de um setor que é tão rico, tão importante para o nosso país. E eu fico à disposição, Sara, agradeço demais a sua oportunidade.
Nós que agradecemos, né? A sua disponibilidade, sua disposição, sua didática, seu bom humor, seu carinho, né? Eu espero ter você aqui várias outras vezes, tá, Larissa? E deixa pra gente aqui, né? Pra quem quer acompanhar o seu trabalho, pra quem quer acompanhar o escritório Marcos Inácio, quais são as redes sociais de vocês? O meu Instagram é Uhum. larissateixeira.adv. Vou deixar para vocês no vídeo, né? A gente pode colocar, Sara. Sim, sim, eu deixo na descrição do, E o do, do nosso podcast. escritório é marcosinácio.adv. Então, a gente vai deixar o link para vocês também aqui, Marcos Inácio Advogados, e nos colocamos à disposição. Exatamente. Eu vou deixar na descrição lá do podcast para quem quiser entrar em contato. E também nos nossos cortes lá nas redes sociais, a gente, né, coloca as redes sociais de vocês também. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Laticínios. E que episódio, né? Igual eu comentei aqui com a Larissa, ela realmente deu uma aula aqui pra gente sobre a Lei 14.789, trouxe vários outros detalhes sobre a reforma tributária. Então, para vocês não perderem nenhum episódio igual esse agora que a gente acabou de assistir, se inscreva no nosso canal, é só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e toda segunda-feira vocês vão acompanhar um episódio novo no ar. Igual ela falou que a gente diversifica tudo. Numa semana a gente está falando de lei, na outra semana a gente está falando de queijo, na outra sobre mercado. Então se inscrevam para vocês acompanharem os nossos conteúdos. Nós estamos nas redes sociais como @Papo de Laticínios, @sara.machados e @evomilk_br e @evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.